Boa noite. Em pouco menos de um mês, Cubatão já contabiliza o segundo óbito por meningite. A repórter Carol Bertolini tem mais informações sobre o assunto. Já são 8 casos de meningite na cidade este ano. A situação tem preocupado a população. 2 pessoas morreram. O aposentado de 66 anos, Aloísio Pereira do Nascimento, que estava internado no Hospital Ana Costa, em Santos, e Rafaela Oliveira Gomes, de apenas 6 anos, que morreu no Hospital Municipal. Sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de Saúde da cidade, Benjamin Rodrigues Lopes. Secretário, a que se devem essas ocorrências? Então, a gente precisa contar sempre, explicar para a população que meningite é um conjunto de doenças. Diversos fatores podem causar meningite. Pode ser um fator químico, pode ser vírus e pode ser bactéria. Das bactérias, tem uma que é mais assustadora, que é a meningite meningocócica. Então, para a gente explicar bem, nós tivemos um caso em abril de meningite meningocócica. Esse senhor que faleceu agora é um senhor que tinha um problema do rim, ele era transplantado e essa meningite foi uma meningite viral, que ela é oportunista, quer dizer o seguinte, ela pegou a oportunidade da doença dele. Então, são casos totalmente separados e diferentes. A meningite meningocócica é causada por uma bactéria, o meningococcus. Para a gente entender melhor, quais são os sintomas da meningite? A meningite meningocócica tem uma característica, ela é muito rápida ao evoluir. Começa com uma gripe, uma febre, mas rapidamente tem uma dor de cabeça muito forte, levando a uma rigidez na nuca. Esse é o sintoma característico, a rigidez na nuca. A partir daí aparecem as manchas, mas somente na meningite meningocócica. As outras meningites são mais leves, poderiam demorar dias ou semanas para o aparecimento. Como que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde estão lidando com estes casos? Como é que estão sendo tomadas as providências? Dentro da normalidade. Todas as cidades do mundo, em todas as épocas, têm casos de meningite. É histórico. Então, o que a gente acompanha é quando acontece um número muito grande ao mesmo tempo. Não é o caso de Cubatão. No ano passado, nós tivemos quase 12 casos de meningite meningocócica. Por enquanto, neste ano, são apenas 3. Está dentro da normalidade. Mas toda vez que aparece um caso de meningite meningocócica, a gente conversa com as pessoas que tiveram contato íntimo e prolongado. O segredo são essas 2 palavras, contato íntimo e prolongado. São essas pessoas que são suscetíveis a transmitir a doença. Então, no caso da menina que faleceu, nós fomos à escola da menina, pegamos todas as crianças que estudavam na mesma classe e fomos à casa da menina. Todos os contactuantes íntimos e prolongados. Nós demos um antibiótico que mata a bactéria na boca e evita que transmitam para outras pessoas. Tanto que nós não tivemos mais nenhum caso de meningite meningocócica desde então. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. Carol Bertolini para o Caderno Regional. E foi confirmada hoje a 4ª morte por dengue na Baixada Santista esse ano. Irene de Paula Cassis, de 54 anos, faleceu no dia 28 de fevereiro em Itanhaém. As outras 3 vítimas fatais são de Santos. 7 cidades da região convivem com uma epidemia do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são mais de 800 mil casos confirmados da doença na Baixada. Um carro roubado foi recuperado hoje pela manhã na Vila Valença, em São Vicente. Os ladrões se assustaram quando viram uma viatura da Polícia Militar. Esses 2 homens foram presos quando tentavam fugir com o veículo. Dentro do carro foram recuperadas peças de outros automóveis que são produto de furto. O veículo foi roubado no último dia 8, no Boqueirão, em Santos. O proprietário já foi localizado. E 6 criminosos armados roubaram hoje pela manhã essa agência bancária na Ponta da Praia, em Santos. Eles renderam os funcionários e levaram, além de todo o dinheiro dos cofres, os arquivos das câmeras de monitoramento. Os bandidos fugiram em 2 carros roubados. A quantia levada não foi revelada pela polícia. Representantes da Ultracargo vieram prestar esclarecimentos sobre o incêndio que durou 9 dias na sede da empresa na Alemoa, em Santos. Eles falaram a uma comissão de vereadores em Cubatão. A SEV pretende elaborar um relatório e enviar ao Ministério Público. Enfim, o que todos esperavam, os 2 representantes da Ultracargo juntos para dar explicações do que afinal aconteceu em um dos maiores incêndios do país. A nossa maior preocupação é o esclarecimento da nossa população, principalmente da grande
desespero que ficou a população, perguntando para nós vereadores o que tinha ocorrido, como fazer, o alarde de chuva ácida, a grande mortandade de peixe, 9 toneladas, 2 associações de pescadores que foram prejudicadas, que até hoje não tiveram nenhum tipo de atendimento. Então nós estaremos hoje com os representantes da Ultracargo, da empresa que foi a causadora do dano, para que a gente possa perguntar, fazer essas perguntas para eles. Ao lado deles, uma comissão de advogados para acompanhar os depoimentos e os questionamentos feitos pela Comissão Especial de Vereadores de Cubatão. E só no plenário mesmo, porque os executivos não quiseram falar com a imprensa, pronunciamento só por meio da assessoria de imprensa e por meio deste vídeo. Neles, eles explicaram que as labaredas atingiram 6 dos 179 tanques da empresa e que continha gasolina e álcool. Esses tanques ficam em uma área destinada a produtos de exportação no porto. O representante relatou ainda que não faltaram produtos para combater o fogo e que compras foram feitas em todo o Brasil, inclusive nos Estados Unidos. Um total de 400 mil litros de espuma. O incêndio na área da Lemoa durou 9 dias. Foi o primeiro registrado na empresa, que tem 49 anos de atuação no Brasil e 13 no Porto de Santos. A empresa fica bem ao lado de uma lagoa e do mar, o que chamou a atenção para a contaminação da flora e da fauna. O que eles garantiram aqui no plenário da Câmara foi que desde o primeiro dia de incêndio, barreiras de proteção foram colocadas no mar e que a qualidade da água e a qualidade do ar foram monitoradas por empresas terceirizadas que foram contratadas, mas os prejuízos foram inevitáveis. Prova disso foi a quantidade de peixes mortos encontrados em várias cidades da região. O resultado não poderia ser outro: falta de trabalho para os pescadores. Só em Cubatão, por exemplo, mais de 100 famílias passam dificuldades. O Ministério da Pesca chegou a ser acionado, proporcionou uma pequena ajuda, não suficiente. O Ministério da Pesca veio fornecer, sim, uma cesta básica depois de 20 dias, apesar que eles não têm culpa sobre isso, né? Mas só o que viemos saber, irmão, porque o pescador está aí, sem ter condições, né? Eu tiro por mim, porque eu sou esposa do pescador. Meu marido teve que fazer, que ele é aposentado, né? Fazer empréstimo para poder viver, porque não tem como. E quem não tem? O representante da empresa de armazenamento de combustíveis chegou a ser questionado sobre o que teria causado o incêndio, mas não soube responder, assim como a possibilidade de ajudar os pescadores. Até agora, 2 multas foram aplicadas, uma da CETESB no valor de 22,5 milhões de reais e uma da Prefeitura de 2.800.000 reais. Somente esta última foi paga. A comissão vai formatar, ao final de tudo isso, um parecer final e vai encaminhar ao Ministério Público para que tome as devidas para que a devida decisão pertinente, né? Se vai instaurar o inquérito, se vai cobrar mais ações pertinentes, para que o verdadeiro causador do dano possa reparar esse prejuízo irreparável à nossa fauna e nossa flora, em especial aos nossos pescadores que foram atingidos, e também apresente uma solução ambiental, porque a nossa fauna e flora foi duramente prejudicada. O Sindicato dos Servidores Públicos de Santos organizou um protesto hoje pela manhã no Boqueirão. A categoria é contra a terceirização do trabalho no pronto-socorro central do município. Mesmo com chuva, mais de 30 trabalhadores se reuniram em frente a esta universidade para o protesto pacífico. Faixas e bandeiras contestavam o projeto da prefeitura que visa terceirizar a mão de obra do pronto-socorro central. O PS se transformaria em uma unidade de pronto atendimento, coordenada pela Fundação Lusíada. Nenhum funcionário da Uniluz saiu do prédio. O motorista que utiliza o Canal 1 em Santos não vai mais precisar de rotas alternativas. É que o pontilhão que estava em obras já foi liberado. No local ainda é possível encontrar tapumes e vestígios da obra, mas o principal, que é a passagem de pedestres e motoristas, já foi liberada. O pontilhão do Canal 1, que fica entre a Avenida Pinheiro Machado e a Rua Carvalho de Mendonça, foi remodelado. A partir de agora, tem capacidade para suportar 45 toneladas, garantindo a segurança de quem passa pelo local, segundo a Prefeitura. Esta é a 8ª ponte que passou por adequações em toda a cidade. 11 devem ser reformadas. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens está com 200 vagas abertas em São Vicente. Os interessados em concluir o ensino fundamental precisam ter entre 18 e 29 anos e podem receber uma bolsa auxílio de R$ 100. O curso tem a duração de 1 ano e meio e exige 75% de frequência.
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22 nas 2 unidades de ensino onde as aulas serão realizadas. Na escola Renan Alves Leite, que fica na rua Alcides de Araújo, 1030, no Jardim Paraíso. E na escola Raul Rocha, do Amaral, na Avenida Belo Horizonte, número 273, no Jardim Dolores. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos para a matrícula: RG original, CPF, histórico escolar e comprovante de residência. Depois do intervalo, as notícias do esporte. Juan Reol analisa a vitória do Santos na Copa do Brasil e o fracasso dos times paulistas na Libertadores. Nós voltamos já. Futebol. O Maringá bem que tentou colocar água no chope, como a gente diz no Santos. Mas na Vila Belmiro é difícil bater o peixe. O Santos perdeu muitas chances ao longo da partida, mas venceu o Maringá com um gol aos 45 do segundo tempo. Depois de passe de Cicinho, Ricardo Oliveira bateu com raiva. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Maringá 0. Na próxima fase, o Peixe vai enfrentar o Sport, que passou pela Chapecoense. O alvinegro praiano volta a campo neste domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 4 da tarde. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, boa noite. O Santos alcançou o objetivo, né? Passar pelo Maringá, se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, quem foi assistir essa partida ficou sonolento, eu diria, na Vila Belmiro, né? Ficou um pouco decepcionado, né, Irineu? Boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos vem de umas partidas estranhas, Irineu. Inclusive vem jogando muito bem no começo da partida e depois parece que não cansa, porque você sente que o Santos fisicamente está bem, mas parece que os jogadores se desconcentram, desanimam, e esse jogo contra o Maringá foi bem isso. Tá certo, Irineu, que aquela bola do David Braz, se entra logo no começo do jogo... Mudava o panorama, né? Mudava o panorama. Acredito que o Santos faria 5, porque o Maringá teria que sair mais para o jogo, e eu acho que mudaria muito o cenário que foi visto. O Santos conseguiu criar boas jogadas, principalmente com o Robinho se movimentando bem, realmente o grande líder do Santos, né, dentro de campo, muito necessário para o clube, mas foi uma partida bem sonolenta. O Maringá, para você ter uma ideia, acabou o ano para o Maringá não tem mais nenhuma competição até o ano que vem, só volta a jogar em 2016, então você não pode fazer um jogo tão sofrido assim dentro da Vila Belmiro. 4 mil pagantes, eu acho que acaba ficando até ruim para as próximas partidas, que o torcedor não se anima muito em comparecer, só que o Santos passou, que era a missão, aliás, passaria com o 0-0. Ricardo Oliveira, que deu aquele ânimo e melhorou a estatística do clube, que soma mais uma vitória, um belo gol, Cicinho fez um lindo lançamento, ele matou bem a bola, chutou com um pouco de raiva até, que eu acho que o jogo, até os jogadores sentiram que poderiam ter rendido mais. E o Santos pega o Sport agora, vamos ver se contra o Sport, que também não vem bem nesse começo de ano, mas aí estreou bem no Brasileirão. E conseguiu essa virada, porque ele tinha perdido o jogo de ida para a Chapecoense por 2-0, ganhou por 2-0, decidiu nos pênaltis. Vamos ver contra o Sport se o Santos se anima, uma equipe bem mais difícil, aí sim agora começa a Copa do Brasil para o Santos. Bom, falar um pouquinho dos times paulistas na Libertadores que deram adeus, né, à competição, não é, Juan? Começando pelo São Paulo, que foi dominado, né, pelo Cruzeiro, nessa partida, acabou sendo derrotado por 1-0, a decisão foi para os pênaltis, lembrando que o São Paulo venceu por 1-0 também, né, no primeiro jogo, por isso tivemos os pênaltis. Gol do Leandro Damião durante a partida. Pois é, o Damião marcando gols no Cruzeiro, por incrível que Leandro pareça. Damião. Pois é. Mas olha, Irineu, o São Paulo dominou o jogo no Morumbi e o Fábio foi o salvador do Cruzeiro, não deixou entrar em mais gols. O São Paulo teve claras oportunidades de ampliar o placar. Já no Mineirão, domínio total do Cruzeiro, só que o Cruzeiro não teve tantas chances quanto o São Paulo, tanto que o Rogério Ceni foi acionado 1 ou 2 vezes. E na boa chance do Cruzeiro acabou marcando o gol. Mas o São Paulo jogou de uma forma completamente irreconhecível e nos pênaltis o Rogério Ceni ainda defendeu 2, mas os jogadores que cobraram, Souza, Luiz Fabiano e Lucão... Teve todas as chances, né, de vencer nos pênaltis, mas acabou desperdiçando. O Rogério Ceni, eu nem simpatizo muito com ele, mas até fiquei um pouco triste por ele, porque ele cumpriu o papel dele ali
E, claro, a última Libertadores dele, né, Irineu, essa partida envolvia isso, ele está com 42 anos. Na chegada hoje a São Paulo, ele disse que vai cumprir o contrato dele até 6 de agosto e a partir daí vai virar jogador. Claro que muita coisa pode acontecer, ele já tinha se despedido do São Paulo e voltou essa metade de ano. Vai virar jogador não, vai virar... Vai virar ex-jogador, né? Ex-jogador, foi o que eu falei. Vai virar jogador? Não, ex-jogador, né? E torcedor, ele falou que agora vai torcer. Mas deve arrumar uma função no São Paulo para ele, claro, né? não, do São Paulo ele nunca mais sai, é o maior ídolo. Se bem que ele ainda disputa, de todos os recordes que ele já bateu, ele ainda pode entrar na lista dos 10 maiores artilheiros e passar o Raí, que ele já declarou que é um grande ídolo dele. Então talvez ele estenda o contrato até o fim do Brasileiro. Mas ele hoje foi categórico, dizendo que vai cumprir o contrato até 6 de agosto e vai virar ex-jogador e torcedor. Falar do Corinthians. Bom, também o que dizer agora do Corinthians, né? Frustrou mais de 40 mil torcedores corintianos que foram à arena e viram a equipe da capital cair diante do Guarani do Paraguai. 1-0 gol de Fernando Fernandes. Pois é. No Paraguai, o Guarani já tinha vencido por 2-0. Né? Pois é, o Corinthians não marca gols há 3 jogos. Contra o São Paulo também não marcou gol contra o Guarani no jogo de ida, nem do da volta. Uma equipe que vinha super bem, né, Irineu? Surpreendendo, mantendo invencibilidade, mas eu acho que a soberba está atrapalhando o Corinthians. O principal, assim, o que está fazendo mal ao Corinthians é a soberba, tanto do treinador, que por horas parece que inventou o futebol, mesmo ele dizendo que não, sendo super simpático, atendendo todo mundo bem, mas ele demonstra essa arrogância, parece que ele inventou o futebol, e o Corinthians entrou um pouco nisso. O Corinthians tem elenco para ser campeão da Libertadores e foi desclassificado por uma das piores equipes que se classificou para as oitavas de final. Então, muito estranho isso que está acontecendo com o Corinthians. Se não fosse a vitória contra o Cruzeiro na estreia do Brasileirão, um gol que saiu no fim da partida com o Romero ali, que entrou no segundo tempo, o Corinthians estaria amargando aí 10 jogos com resultados ruins, desclassificação precoce no Paulista contra o Palmeiras, nos pênaltis, dentro da própria casa. O estádio, que até então era um amuleto, todo jogo decisivo o Corinthians perdeu. Quer dizer, já começa também, não adianta nada manter uma invencibilidade de 32 partidas, que perdeu agora, e não conseguir vencer uma partida decisiva. Então a situação, liga-se um sinal de alerta no Corinthians, porque o elenco é muito bom, o treinador já mostrou qualidade, só que as coisas não estão se encaixando. Eu acredito que a soberba é o principal problema. E o Corinthians também já declarou que vai fazer uma limpa no elenco, viu, Irineu? Vai enxugar a folha de pagamento, está com muitas dívidas, devendo salários também. A gente fala muito do Santos, mas o Corinthians também deve salários. Toda essa questão da renovação. Todos eles, né, Juan? Corinthians, São Paulo, todos eles, se for botar na ponta do lápis aí, está todo mundo em situação difícil. E aí essa questão do Guerreiro também, que vem pedindo um salário muito alto, acredito que não deva ficar mais depois dessa saída precoce da Libertadores. Um vexame ontem muito ruim para o Corinthians, vai perder muito dinheiro, vai deixar de ganhar muito dinheiro com essa eliminação precoce, e a gente ainda vai ouvir falar bastante dessa questão de elenco e de reformulação de elenco no Corinthians. Obrigado, Juan, pela participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Bom, só para não passar batido, pela segunda divisão do Paulista, o Jabaquara enfrenta o Ecos na Caneleira às 10 da manhã. O VT desse jogo você acompanha na Santa Cecília TV a partir da 1 da tarde. E a Portuguesa Santista joga contra a União Suzano, sábado, às 3 da tarde, em Suzano. E será realizado domingo a segunda etapa do 9º Circuito Santa Cecília TV de triatlo. A prova será disputada no Guarujá. A prova começa às 8 da manhã na Praia da Enseada. As inscrições já estão encerradas. 230 atletas em 5 categorias vão correr 5 quilômetros, pedalar 20 e nadar 750 metros. A expectativa é a melhor, a inscrição encerrou bem antes da data prevista, estamos com uma lista enorme na fila de espera, não vamos poder atender os atletas, claro, mas é muita alegria que a gente vai estar fazendo a prova e muita alegria e satisfação de ver como está agradando, né, essa turma do triatlon. Todos os atletas que concluírem o circuito ganham essa mandala. Você que está em casa, venha participar do evento, torcer para os atletas. E aqueles que não puderam fazer inscrição, ainda podem estar dentro do campeonato, porque pode descartar uma etapa durante o ano. Depois do intervalo, Cubatão capacita profissionais de saúde para melhor tratamento com bebês. E uma exposição em Santos retrata momentos marcantes na vida de mulheres que optaram pelo parto normal humanizado.
Nós voltamos já. Capacitar profissionais da área de saúde e educação para cuidar com mais atenção dos bebês de Cubatão. Esse é o objetivo de uma semana de palestras que está sendo realizada na cidade. Hoje são professores e coordenadores de creches que lotaram o auditório para participar da Semana do Bebê. Todas muito atentas para melhorar o atendimento de crianças nas unidades de ensino. É função do município cuidar da educação infantil dessa primeira idade, do 0 aos 3 anos. Então a gente está capacitando aqui, procurando capacitar os nossos professores para eles melhorarem, conseguirem melhor atender esse público que frequenta as nossas escolas. Até domingo, profissionais de saúde e também assistência social vão poder participar da terceira Semana do Bebê de Cubatão. O evento, que ocorre anualmente, tem o intuito de melhorar o atendimento de gestantes, também com a distribuição de cartilhas como essa. Nós temos várias palestras no decorrer, como o aleitamento do bebê, a vacinação na primeira infância e todos os cuidados que a gente tem para com o bebê. Isso é voltado durante a semana toda, porque é uma grande mobilização social que é feita durante a cidade. A festa de encerramento está programada para o Parque Novo Anilinas. A partir da 1 da tarde haverá passeata e carreata dos bebês, gincanas com a participação de pais e filhos, contação de histórias e escultura de balões, além de uma tenda para a pintura artística do rosto das crianças. O endereço é a Avenida 9 de Abril, sem número. O Brasil é o país que apresenta uma das maiores taxas de cesarianas do mundo, números acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Uma exposição em Santos pretende estimular mulheres a optarem pelo parto normal humanizado. Segundo especialistas, o procedimento traz inúmeros benefícios para a mulher e o bebê. Desde os primeiros meses da gestação até o nascimento e a indescritível alegria de poder estar finalmente com o filho nos braços. Todas essas famílias representadas nas fotos optaram pelo parto normal. Para a mulher é excelente também, ela vai ter uma recuperação rápida e tudo mais, a descida do leite vai ser mais fácil. Mas para o bebê é essencial o parto normal, né? O bebê que nasce de parto normal, a mulher entrou em trabalho de parto. Então a gente sabe que esse bebê não é prematuro, em primeiro lugar, que é o que mais acontece no Brasil. Bebês nascendo muito antes da hora que ele deveria nascer. O neném fazendo a passagem pelo canal vaginal, ele também deixa o pulmãozinho dele pronto para a primeira respiração. Ele vai ter provavelmente uma saúde melhor, porque ele já nasce com menos anestesia, menos medicamento, então ele nasce mais esperto, né? Já vai querer mamar também. E aí o contato pele a pele, que no pós-parto é importantíssimo, quando é um parto normal isso é bem possível. Quando é cesariana, nem sempre a mãe está apta o suficiente para querer ficar com o bebê, né? Professora de yoga há 8 anos e doula há 4, Adriana sabe exatamente o número de crianças que ajudou a nascer. Foram 123 partos naturais até agora. No estúdio, onde dá aulas convencionais e principalmente para gestantes e mamães com bebês, a troca de experiência entre as alunas e a satisfação com a opção pelo parto humanizado fez com que a Adriana abrisse o espaço para uma exposição que pretende ampliar horizontes. A ideia da exposição é que fossem relatos de partos através das fotos, né? Eu também tenho uma formação jornalística, então eu tenho esse olhar, né? Acredito muito na foto, na beleza que elas trazem e na realidade. Então, o nosso maior objetivo era mostrar, através das fotos, a beleza do parto. O parto humanizado é uma forma de trazer uma criança ao mundo, respeitando as vontades e desejos da gestante. Que ela tenha 3 coisas principais: acolhimento, seja bem recebida, privacidade e que ela possa ficar com um companheiro. Patrícia tem 36 anos e está na primeira gestação. Aos 7 meses de gravidez, a administradora afirma que pratica yoga como parte da preparação para o parto normal desde a 23ª semana de gestação. E, segundo ela, os benefícios são muitos. Eu tinha muitas dores na coluna, dor na costela, dor no ventre, e com a yoga isso melhorou bastante. Quase 99% das meninas que fazem yoga é o parto normal, e assim eu procurei isso por causa disso também.
A exposição acontece no espaço Namaskar Yoga, que fica na Avenida Siqueira Campos 429, entre 6 da tarde e 10 da noite. A visitação é de graça. A comunidade católica de Guarujá ganhou ontem um presente especial. Quem gosta de música de qualidade, aprovou. O projeto da Orquestra Sinfônica do Estado itinerante desembarcou no Guarujá. A apresentação na Igreja Matriz foi para celebrar os 40 anos da Irmandade de Nossa Senhora de Fátima. O coro cantou músicas religiosas e brasileiras, uma apresentação que emocionou os fiéis. O que achou dessa orquestra hoje? Maravilhosa, maravilhosa. A celebração também foi muito boa, a orquestra muito boa. É uma iniciativa maravilhosa. Eu trouxe meus netos, 2 dos meus 10 netos, para educar um pouco o ouvido, porque hoje em dia é uma carência total de música. O que é música verdadeira? Para celebrar a data de Nossa Senhora de Fátima, a imagem vai percorrer 11 bairros do Guarujá. No dia 31, uma missa campal está programada aqui na Igreja Matriz. A partir das 6 da manhã, uma queima de fogos, depois nós teremos 9 horas da procissão de carros, motos e a bênção após. Às 18 horas nós teremos a procissão das velas, após a missa campal, que será celebrada pelo nosso bispo, Dom Tarcísio, e depois nós teremos a missa campal, a coroação, a bênção e a despedida das festividades de 2015 de Nossa Senhora de Fátima. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.